noite, amados. Saúdo a igreja com a graça e a paz do nosso Deus. Mais uma vez, é uma alegria, um prazer estar aqui na palavra do nosso Deus. A última vez que estive expondo, nós vimos a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5. E hoje vamos ver 1 aos Coríntios, capítulo 6, dando continuidade à série de sermões expositivos na carta de Paulo aos Coríntios. 1 aos Coríntios, capítulo 6, nós vamos ler dos versos 1 até o 11. Primeira Coríntios 6, 1 a 11, diz assim: Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, submetê-lo a juízo perante os injustos, e não perante os santos. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para vergonha vos digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós, que possa julgar no meio da irmandade? Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isso perante incrédulos. O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis injustiça e fazeis o dano, e isso aos próprios irmãos. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Amém? Pai querido, a tua palavra foi lida e será exposta. Deus, nós pedimos ao Senhor a iluminação do Espírito Santo neste momento, para que possamos compreender os princípios que estão aqui escritos nessa passagem, que nós possamos aplicar, Senhor, nas nossas vidas, que nós possamos crescer com isso, que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos sustente neste momento e que possamos receber do Senhor o alimento que está na tua palavra, que foi revelado, foi registrado e está aqui. Que sirva para nós, Pai, como crescimento para a nossa vida cristã, para a nossa maturidade cristã. E é no nome do teu Filho Jesus que nós oramos. Amém. Amém, meus irmãos. Nós estamos expondo essa carta de Paulo aos Coríntios, e essa carta é uma carta muito rica, porque nós conseguimos aprender muitas coisas com ela, principalmente no que diz respeito à igreja, as coisas da igreja, a convivência na igreja. E a igreja de Corinto era uma igreja que estava enfrentando muita dificuldade, muitos problemas, muitas questões. Nos capítulos de 1 a 4, nós vimos o problema das divisões na igreja. Era uma igreja que estava enfrentando divisões. Então, os capítulos 1 a 4 de Coríntios, de 1 aos Coríntios, vai ser para tratar desse problema específico. No capítulo 5, que nós vimos a última vez, Paulo trata do problema da indisciplina na igreja, a tolerância da igreja com relação ao pecado. E agora, Paulo vai falar dessa questão que estava acontecendo também. Outro problema que estava acontecendo na igreja, que era dois irmãos estavam com uma queixa,
um problema um com o outro, e ao invés deles resolverem isso na igreja, eles levavam isso à corte civil, ao tribunal civil, à justiça comum, para resolver uma coisa que eles poderiam ter resolvido na igreja, antes de levar isso à questão civil, ao invés de levar isso. Então, um irmão estava processando o outro por uma questão, nós não sabemos exatamente que questão é essa, mas estava havendo esse litígio entre irmãos da mesma igreja, da igreja de Corinto. Meus irmãos, esse capítulo, se você for parar para pensar, ele é uma continuação do capítulo anterior, o raciocínio é o mesmo. Porque dá uma olhada no final do capítulo 5, o que Paulo diz no verso 12. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os irmãos não julgavam os de dentro? Não resolviam as questões dos de dentro? Então, os irmãos que tinham problemas iriam resolver isso lá fora, na justiça comum, porque a igreja estava omissa. Nós vimos a omissão da igreja no capítulo 5 e aqui também no capítulo 6. Então, esses irmãos com problemas judiciais iriam resolver na justiça. A igreja, meus irmãos, baseado no que nós vemos aqui, ela deve julgar os de dentro, resolver as questões dos de dentro. Não era o que os coríntios estavam fazendo, mas é o que a igreja deve fazer, resolver as questões dos de dentro. Um irmão estava levando para fora da igreja, para fora dos portões da igreja, uma coisa que a igreja deveria ter resolvido. Se não, olha no versículo 1. Aventura-se algum de vós, então algum membro da igreja, tendo questão contra outro, submetê-la a juízo perante os injustos e não perante os santos. Esses injustos aqui são as pessoas que não são convertidas. São os ímpios do mundo, o pessoal do mundo. Eles não estavam resolvendo as suas questões na própria igreja, mas estavam resolvendo no mundo, nos tribunais comuns. E os santos aqui, que ele vai dizer, então eles estavam resolvendo as questões perante os injustos, que são os descrentes, e não perante os santos. Os santos no Novo Testamento são os membros da igreja, são os crentes. Os crentes são chamados de santos. Os santos da igreja de Corinto, os santos. Então eles não estavam resolvendo entre eles. Estavam resolvendo, levando uma questão para os incrédulos. Os incrédulos que não conheciam Jesus, que não fazem as coisas para a glória de Deus, que não possuem princípios cristãos nas suas decisões, e era isso que eles estavam fazendo. E isso era um mau testemunho para a igreja. Dava para o mundo um mau testemunho para a igreja, porque o mundo passaria a ver a igreja como um local que não resolvia suas questões, que fazia problemas, não resolvia e levava para o mundo, e o mundo via essas fragilidades que nem precisava ver, que poderia ser resolvido. No português bem claro, roupa suja se lava em casa. A roupa suja deve ser lavada em casa. Problemas na igreja devem ser resolvidos na igreja. Devem ser resolvidos entre os irmãos, assim como a roupa suja é lavada na própria casa, em casa. Então, problemas da igreja são resolvidos entre os irmãos. Primeiramente, devemos nos atentar a isso. Isso, meus irmãos, é um princípio claro, como nós já falamos no capítulo anterior, e eu repito aqui. É um princípio claro ensinado pelo próprio Jesus, lá em Mateus 18, que eu já citei. E Jesus disse que se um irmão pecar contra ti, eu devo ir lá falar eu e ele só. Eu e ele somente. Cristianismo também é isso. É conversa franca, é você ir lá e falar. Meu irmão, isso está errado, isso não está certo. Então vai falar com ele só. Se ele não te ouvir, aí você vai falar com as testemunhas, e se não ouvir a igreja, e aí se não ouvir, aí se considera como gentil. Mas existe um processo para resolver isso. Primeiro falar com a pessoa. Se a gente seguisse o que está aqui em Mateus 18, evitaríamos muitas fofocas, muitas maledicências, porque iríamos seguir o princípio ensinado por Jesus. Falamos tanto em princípios judaico-cristãos,
em princípios bíblicos, mas na hora que é com a gente esquece deles muitas vezes. Mas não podemos, temos que lembrar dos princípios que estão na Bíblia, que Paulo está relembrando aqui a essa igreja, aos Coríntios. E Paulo demonstra uma surpresa em relação a isso. Olha o que ele fala no verso 6. Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isso perante os incrédulos, e isso perante os ímpios, e isso perante a justiça comum, a pessoas que nem são crentes. Para resolver coisas, ele mostra uma surpresa. E com isso a gente aprende muita coisa. Muitos princípios aqui estão expostos aqui para a gente. Primeiro, é que a igreja aqui de Corinto, ela não estava exercendo a sua função como igreja. Não estava negligenciando a sua função. Eles não estavam entendendo a posição que a igreja ocupa aos olhos de Deus. A igreja tem uma função muito importante diante de Deus. A igreja tem um papel muito importante na vida, nas nossas vidas e na vida do mundo. E os coríntios não estavam entendendo. E Paulo vai relembrar eles. Olha os versículos 2 e 3. Não sabeis que os santos, ou seja, os crentes, hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas dessa vida. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo que a igreja, os crentes, no último dia, no dia do juízo final, não vai se assentar no banco dos réus no juízo final, mas vai se assentar ao lado de Cristo. A igreja se assentará ao lado de Cristo e vai tomar parte no julgamento. Olha só que privilégio. A igreja, os crentes, nós vamos nos assentar ao lado de Jesus Cristo e vamos tomar parte no julgamento do mundo, no julgamento dos ímpios. A igreja estará julgando no último dia. Se a igreja vai julgar o mundo, quanto mais essas coisinhas que aparecem. Eu digo coisinhas não diminuindo a causa aqui não, mas em comparação ao que a igreja vai fazer no futuro, isso aqui não é nada. Então, se a igreja vai julgar o mundo inteiro diante de nós, estarão diante de nós as pessoas que não aceitaram a Jesus, as pessoas que viveram em seus pecados, roubadores, avarentos, maldizentes, a lista é falada mais aqui. E nós vamos tomar parte no juízo dessas pessoas. E se nós vamos fazer isso, será que a gente não tem condição de resolver as coisas que acontecem entre nós mesmos, sem escandalizar os de fora, o mundo? É isso que Paulo está ensinando. E se vocês estão achando pouco julgar o mundo, Paulo vai além, não é só o mundo não. Olha o que ele diz, verso 3. Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Então não é só o mundo que a gente vai julgar no juízo final. São os anjos caídos também. Satanás e seus demônios também serão julgados. E nós estaremos lá, tomando parte no juízo deles. Nós estaremos ao lado de Jesus Cristo, o Rei dos Reis, para julgar o mundo e os anjos caídos. Se nós vamos receber uma responsabilidade tão grande dessa, será que a gente não consegue julgar as coisas mínimas? Será que nós não conseguimos resolver? Tem que escandalizar o mundo, tem que levar para fora, tem que deixar sem resolver? Não. Paulo está ensinando aqui, mostrando a responsabilidade. A igreja aqui, ela estava se deixando ser julgada pelo mundo, sendo que ela vai julgar o mundo no último dia, no dia do juízo. Então, quando a gente tem consciência dessa nossa responsabilidade como igreja, então a gente assume uma postura correta. Porque a gente vê, nós vamos julgar o mundo. E não só o mundo, nós vamos julgar os homens, os anjos caídos. Então temos em nossa mão uma responsabilidade muito grande
Então essas pequenas coisas que acontecem entre nós, isso não é nada em comparação àquilo que nos vai ser dado. E Paulo está lembrando a igreja disso. Isso estava demonstrando algumas coisas com relação à igreja de Corinto, que precisava amadurecer, que precisava crescer, que precisava deixar o leite e começar alimento sólido, como Paulo já disse para eles. Primeiro, isso estava demonstrando vergonha. Olha o verso 5. Para vergonha vou-lo digo. É uma vergonha que estava acontecendo. Eles estavam expondo a igreja à vergonha de não resolver as suas questões próprias, de não resolver o que acontecia entre eles. Para a vergonha vou-lo digo, para a vergonha de vocês vou-lo digo, o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios. Isso, por que para a vergonha? De que forma isso envergonharia a igreja? Isso destruiria o testemunho da igreja diante do mundo. 2 irmãos indo lá para o tribunal sem resolver questões, para resolver lá, diante do mundo. Imagina o que o mundo pensou ao ver esses 2 irmãos, membros da igreja, indo lá, com um processando o outro, sem resolver essas questões que poderiam ser resolvidas na igreja. E que indo lá para o tribunal, denunciar a igreja, denunciar o irmão, denunciar. Imagina o que os juízes pensaram. Ué, mas vocês estão vindo aqui resolver essas questões? Mas vocês não são daquele grupo lá que vocês chamam de igreja? E lá não prega amor, não prega perdão? E vocês estão vindo aqui resolver? Que igreja é essa? Que grupo é esse que vocês estão fazendo parte? Que prega, mas não vive. Que prega amor, que prega perdão, que prega misericórdia, mas na primeira oportunidade vem aqui para um tribunal secular resolver uma coisa. Isso escandaliza. A igreja ela estava perdendo a autoridade de pregar o evangelho, de pregar o amor, de pregar o perdão, de pregar a misericórdia, de pregar o sermão do monte, por exemplo, que Jesus ensina sobre perdão, sobre amor. Eles estavam perdendo toda essa autoridade, porque não estavam seguindo. Então, como é que a igreja vai vir falar para o mundo sobre amor, sobre perdão, se o mundo sabia que membros dessa própria igreja estavam lá no tribunal sem resolver? E isso hoje em dia acontece com muito mais frequência do que gostaríamos, levando questões para fora da igreja, questões que poderiam ser resolvidas dentro da igreja, são levadas para fora, e às vezes até para tribunais seculares, denúncias a pessoas, denúncias a irmãos, denúncias à própria igreja. Isso vai para a mídia, vai para a imprensa, e aí vocês já sabem como é que fica essa questão. Então isso destrói o testemunho da igreja. O mundo estava vendo o seguinte: a igreja cria o problema, não resolve o problema, ainda leva para o mundo resolver. E ainda leva o problema para o mundo resolver. Só que Paulo está exortando os irmãos e nos exortando também que precisamos ter um coração de amor perdoador e um coração de conciliação entre as pessoas. Conciliador entre os irmãos, entre a comunidade da fé. Jesus disse o seguinte: nisto conhecerão todos, que sois meus discípulos, se tiveres o quê? Amor. Se tiveres amor uns aos outros. Qual a evidência de que eu sou um discípulo de Cristo? Não é manifestações grandiosas que eu poderia fazer aqui para demonstrar que eu sou discípulo de Cristo. Não é isso não. O que vai demonstrar que eu sou discípulo de Cristo e o mundo vai ver que eu sou discípulo de Jesus, primeira coisa é o amor, uns para com os outros. O perdão, a misericórdia, é o compadecer, é fazer como Jesus fez para conosco. Fazemos porque estamos aqui em uma igreja, todos nós estamos aqui porque todos nós estávamos na mesma situação. E a mesma graça que me alcançou, um dia também te alcançou. Por isso você está aqui. Porque você foi alcançado pela uma mesma graça. A graça salvadora de Cristo. Por isso que você está aqui. Então todos nós estamos na mesma situação. Estávamos perdidos. Se não fôssemos alcançados pela graça de Deus, iríamos para o inferno.
Mas, por causa da graça de Deus, estamos aqui. A mesma graça que me alcançou, alcançou também a você. Então eu preciso desenvolver o amor. Eu preciso desenvolver a misericórdia. Eu não posso escandalizar o testemunho da igreja lá fora antes de resolver. Aqui dentro eu preciso. Essa questão que os irmãos de Corinto estavam fazendo também demonstra uma falta de sabedoria imensa na igreja. Olha o que Paulo diz no verso 5, no final. Não há, porventura, nem ao menos um sábio entre vocês que possa julgar no meio da irmandade? Ou seja, está acontecendo um problema, tudo bem, problemas acontecem, mas não tem ninguém sábio, ninguém com uma palavra de sabedoria, ninguém que possa contornar essa situação entre vocês, entre a liderança, entre os pastores, entre os presbíteros, entre os irmãos. Não há ninguém que possa contornar essa situação, fazer com que a igreja de Corinto se torne uma igreja que resolve os seus problemas em amor e baseado na palavra de Deus, com os princípios bíblicos. Não tem ninguém que possa fazer isso. É engraçado que os coríntios, eles procuravam muitos dons espirituais e se orgulhavam e se jactavam por causa de grandes dons visíveis, dom de profecia e dom de línguas, por exemplo. Mas um dom de conciliação, uma pessoa com a palavra de sabedoria, que era uma coisa que eles precisavam urgentemente, eles não estavam buscando, estavam ignorando, como se fosse uma coisa sem importância. Veja a importância de alguém aqui, uma palavra conciliadora, com uma palavra pastoral, uma palavra que apazigua os corações, por amor ao testemunho da igreja. Então isso era falta de sabedoria. Além de falta de sabedoria, isso era uma derrota para a igreja. Uma derrota. Olha o verso 7. O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Então, o só existir o conflito, todo mundo já perdeu, toda a igreja já perdeu. Independentemente do resultado judicial daqueles dois irmãos, quem ia ganhar na justiça, quem ia perder, os dois já tinham perdido aos olhos de Deus. Os dois irmãos já tinham perdido, todos os irmãos, toda a igreja já perdeu. O não resolver o problema já é uma perda, já é uma derrota. Já é uma derrota para a igreja. Então nós precisamos refletir sobre isso. O só haver problemas não vai ter um vencedor, não vai ter um perdedor. Todos vão sair perdendo, toda a igreja, porque o testemunho da igreja vai ser prejudicado diante do mundo. O testemunho cristão vai ser prejudicado. O que as pessoas vão pensar da igreja? O que o pessoal do mundo vai pensar para a igreja? A gente luta, ora e jejua para as pessoas saírem do mundo e vir para a igreja, mas às vezes a gente nem se preocupa com o testemunho. Como é que está o testemunho da igreja evangélica brasileira hoje? Qual é o nosso testemunho? Como é que o mundo tem nos visto? Infelizmente, acontece mais do que a gente gostaria, demandas e até judiciais na igreja, levando para fora da igreja. E no verso 8, Paulo vai dizer: mas vós mesmos fazeis injustiça, fazeis a injustiça. Os irmãos estavam cometendo injustiças, cometendo erros, cometendo falhas aqui uns contra os outros. Olha, mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isso aos próprios irmãos. Aos próprios irmãos. Eles estavam cometendo injustiça um com o outro, dentro da igreja. E por isso, as demandas judiciais. Então, Paulo vai dizer, é uma derrota o haver as demandas judiciais. É errado o que vocês estão fazendo de cometer injustiça. Então, ele está expondo, explicando isso para nós. Mas o apóstolo Paulo não fala só do problema. Ele fala também da solução. Ele aponta o problema, ele expõe o problema. Então, mas e o que fazer? O que fazer com isso? Aí ele vai falar, a partir no verso 7, em outros versículos também, o que fazer para resolver esse problema.
Em primeiro lugar, amados, é o mais óbvio, né? Prevenir é melhor do que remediar. Então, a primeira forma de resolver esse problema é evitar o problema. É prevenir, é prevenção. É melhor prevenir do que remediar. É melhor evitar um problema do que depois tentar resolver. É muito mais fácil. Então, evitem os problemas. Evitem os conflitos entre irmãos, porque ele diz, o só existir demandas entre vocês já é uma derrota. Ninguém vai ganhar com isso. Ninguém. Até a própria igreja vai sair perdendo com relação a isso. Vai ser prejudicada o testemunho da igreja. Então, precisamos evitar os problemas. Essa é a postura de um cristão maduro, de um cristão que está firme na fé, de um cristão que está em oração, de um cristão que está em jejum, de um cristão que está em consagração, de um cristão que está em leitura da palavra, de um cristão que está em busca, de um cristão maduro. Esse cristão maduro, ele vai evitar problemas. Você vai perceber que uma pessoa está em consagração com Deus se ela evita problemas dentro dos irmãos, porque atacar o irmão é atacar a si próprio, porque é fazer parte, o irmão faz parte do mesmo corpo que você. É como uma mão atacar a outra. Quem vai ganhar? Ninguém, porque é o mesmo corpo. Então, a mão que atacou vai ser prejudicada, porque a outra faz parte do mesmo corpo. Vai doer, vai causar problemas. E todo o corpo vai ser prejudicado. Então, precisamos evitar problemas. Às vezes, qualquer coisa a gente já quer causar um problema, já quer causar uma polêmica, já quer causar uma confusão, já quer causar uma divisão. E não, Paulo diz, não, só haver problema já é derrota, vocês não vão ganhar nada com isso, nem a igreja. Então busquem evitar causar problemas. Lutem pela unidade. Lutem a todo custo, às vezes, se possível, até sofrer o dano, para não causar problemas ao testemunho da igreja, ao testemunho do evangelho. Então busquem evitar primeiro. A outra solução que ele dá é resolver a questão da igreja. Resolver. Olha o verso 4. Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação da igreja. Então, Paulo está exortando aqui. Ele está dizendo, vocês estão fazendo um tribunal secular com aqueles que não têm aceitação nenhuma da igreja. Vocês estão fazendo esse tribunal ao invés de vocês mesmos resolver. Não é que a igreja tem que deixar quieto e não resolver. Não, ela tem que resolver, tem que julgar os de dentro, né? Como Paulo ensina. Só que na igreja. Paulo não está falando aqui de crimes gravíssimos, hediondos, que porventura pudessem acontecer na igreja. Não. Se acontecer um crime gravíssimo, um assassinato, coisa do tipo, aí sim é o Estado que vai resolver. E ele vai dizer isso em Romanos 13. Aí é Romanos 13. Porque o Estado recebeu a autoridade do Senhor, o poder da espada, para punir essas pessoas. Só que quando se trata de uma questão que a própria igreja pode resolver, então não mexa com o Estado. O Estado é para outra coisa, resolver outras questões. Paulo não está dizendo aqui que um crime gravíssimo vai resolver, né? Não, ele está dizendo que coisas que podem ser resolvidas na igreja, então vamos resolver aqui na igreja. O Estado tem a sua competência, a igreja tem a dela, a sua função no mundo. Então, vocês precisam resolver, e entre vocês, e tem um trecho aqui interessante, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Ou seja, os grandes juízes do mundo, né? Os políticos, os conhecedores da justiça, do direito, lá fora no mundo, Paulo está chamando eles aqui daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Longe de Paulo fazer o que acontece muito, né, nas igrejas hoje, de quando aparece um político em época de eleição, a igreja já chama para frente, já entrega, já dá a palavra. Às vezes a pessoa nem crente serve a Santa Ceia, porque é uma autoridade, mas Paulo está dizendo,
Não tem nenhuma aceitação na igreja. Por mais importante seja o cargo lá fora, se não tiver Jesus, se não tiver arrependimento. Paulo não está dizendo que se essas pessoas poderosas quiserem aceitar Jesus, elas não vão ser aceitas, não é isso? Se elas se arrependerem dos seus pecados e confessarem a Jesus, terão aceitação na igreja. Mas enquanto estão do jeito que estão, sem conversão, não tem aceitação na igreja. Então, longe de Paulo fazer o que acontece muito hoje, por aí. É longe de Paulo isso. E os coríntios estavam indo a essas pessoas resolver coisas que a igreja poderia resolver. Então, resolvam o problema, verso 4. Então, 3 soluções que Paulo dá. A primeira é evitar o problema, a segunda é resolver essa questão, e a terceira é uma proposta que o ser humano não gosta. É uma proposta que o coração do homem não gosta, e certamente quando os coríntios leram isso, eles não gostaram muito. Porque essa proposta é uma proposta de misericórdia, é uma proposta de amor, é uma proposta de perdão, é uma proposta compatível com o evangelho ensinado por Jesus. Qual é o problema? Qual é a solução? Dispor a sofrer o dano. Versículo 7, o final. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Por que vocês não sofrem o dano? Não sofrem a injustiça? Por amor ao testemunho da igreja, para não levar o nome da igreja para sujar lá fora no mundo. Por que vocês antes não sofrem o dano? Não sofrem a injustiça? Por amor a Jesus, por amor ao seu irmão, por amor à igreja. E se você for parar para pensar, é exatamente isso que Jesus ensinou lá no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, versos 39 a 42. Quando ele disse o seguinte: se alguém te ferir a face, o que eu devo fazer? Voltar a outra face. Se alguém me processar, demandar contra mim e tomar a minha túnica, deixa também a capa. Jesus ensinando. E se te obrigarem a andar 1 milha, ande 2. Ande 2. O que Jesus estava ensinando aqui? Paulo está explicando aqui o que Jesus disse no Sermão do Monte. É por isso que a gente fala que a Bíblia explica a própria Bíblia. Paulo está explicando o que Jesus quis dizer, que essas palavras Jesus quis dizer. Se alguém te ferir a face, ao invés de revidar, eu sofro dano. Não é que eu vou dar a outra face. Não é isso. É sofrer o dano por amor, sofrer a injustiça. Se alguém me processar e levar a túnica, por amor ao testemunho de Cristo, por amor ao testemunho da igreja, deixa que leve a capa. Sofra o dano, perdoe também. Isso faz parte da vida cristã e faz parte da palavra de Deus. Eu lembro de Abraão, quando os pastores de Abraão contenderam contra os pastores de Ló. Abraão, que era o líder daquela caravana, daquele pessoal, ele poderia ter contendido com Ló, ele poderia ter levado o caso para os tribunais dos cananeus resolverem, mas Abraão não fez isso. O que Abraão disse para Ló? Ele deu a Ló a chance, a oportunidade de Ló escolher primeiro. Escolhe primeiro lugar para você ir, para você levar as suas ovelhas. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Abraão sofreu dano. Melhor fazer isso do que escandalizar. Já pensou se Abraão levasse isso para os tribunais dos cananeus? O que os cananeus iam pensar do Deus de Abraão? Quem é esse Deus de Abraão? Eu lembro de Davi também, que foi perseguido por Saul a todas as custas. Saul queria matar a Davi a todo jeito. E Davi, quando teve a vida de Saul na palma da sua mão, Davi não vingou o traje com o traje. Davi não vingou. Davi sofreu dano. Davi perdoou. E Jesus disse: se alguém te ferir a face, volta a outra. Se alguém entrar em demanda e tirar a sua túnica, dá também a capa. Sofra o dano, sofra a injustiça por amor do testemunho de Cristo, para não levar essas coisas. Devemos fazer isso, devemos perdoar. E Paulo conclui mostrando as práticas
daqueles que não herdarão o reino de Deus. A partir do verso 8, mas vós mesmos fazeis a injustiça, e o fazeis o dano, e isso aos próprios irmãos. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Paulo aqui ele está advertindo os coríntios para eles fazerem uma autorreflexão na vida deles. De que forma eles estavam vivendo? Da forma como o povo de Deus vive, ou eles estavam vivendo essas práticas aqui pecaminosas? Paulo exorta também aqueles que estavam cometendo injustiças na igreja e viviam fazendo isso. Olha o verso 8. Mas vós mesmos fazeis a injustiça. Ou seja, vocês estão fazendo a injustiça e fazeis o dano, e isso aos próprios irmãos. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Então vocês estão fazendo as mesmas práticas daqueles que não vão herdar o reino de Deus? É momento de refletir isso, porque a evidência de alguém salvo, a evidência de alguém que foi salvo pelo Evangelho, é procurar não viver nessa prática do pecado. Ele pode até pecar, ele às vezes pode cair em um pecado, tropeçar em um pecado, infelizmente, pode acontecer, mas ele não vai procurar não viver naquilo, vai procurar se consertar e não viver, e não ficar vivendo. Essa é a evidência da salvação, essa é a evidência de alguém que foi lavado. E Paulo fala isso também para lembrar os coríntios da graça que eles receberam, da vida que eles estavam vivendo e da graça que eles estavam recebendo, porque ele faz uma lista: nem impuros, aqueles que vivem na impureza, nem idólatras, aqueles que idolatram coisas ou pessoas ou qualquer outra coisa que ele põe acima de Deus, o dinheiro, por exemplo, nem adúlteros, aqueles que traem os seus cônjuges, nem efeminados, nem sodomistas, aqueles que vivem na prática do homossexualismo, nem ladrões, aqueles que tomam o que não são deles, nem avarentos, apegados ao dinheiro, que amam o dinheiro, nem bêbados, ou seja, aqueles que se deixam dominar pelo álcool e vivem nessa prática, nem maldizentes, aqueles que ficam falando mal uns dos outros, nem roubadores, aqueles que furtam, aqueles que roubam com violência. Nenhum deles herdarão o reino de Deus. Se continuarem nessa prática, é evidência de que não tem o Espírito Santo. E Paulo vai dizer: tais fostes alguns de vós. Alguns de vocês eram assim. Alguns de vocês viviam nessas práticas. Mas vós vos lavastes, olha que bênção. Mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Esse versículo aqui mostra o tamanho da graça de Deus. Ele mostra que não há perdido que Jesus não possa alcançar. Não há pecado que Jesus não possa perdoar. Não há uma situação que Jesus não possa resolver. Então, meus amados, se você, por exemplo, ora pela conversão de alguém, pela conversão de um amigo, pela conversão de um familiar, não desiste, continue orando. Porque Paulo vai dizer: alguns de vós viviam nessa prática, mas eles foram alcançados pela graça. Significa que não tem caso perdido para o Senhor Jesus. Ele pode salvar a todos. Ele tem esse poder. Paulo vai dizer: alguns de vós eram assim, viviam nessas práticas horríveis aqui, mas foram alcançados, foram lavados, foram santificados, ou seja, separados dessas coisas e consagrados a Deus, e foram justificados. O que é justificado? Justificado é um ato em que Deus declara um pecador justo por causa da obra de Jesus. Em que ele olha para um pecador que se arrependeu e diz: a partir de hoje, esse é considerado diante de Deus justo, não por causa das suas obras, mas por causa das obras de Cristo, por causa da justiça de Cristo, imputada a esse pecador. Isso é justificação, é o que aconteceu. Então eles foram justificados
em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus, para viver uma vida nova. Então, meus irmãos, essa é a palavra para hoje. Que nós possamos compreender que estamos aqui entre irmãos, que estamos aqui como uma família da fé. E questões que porventura venham a surgir, que sejam resolvidas entre irmãos, na igreja. Não levar para fora dos portões da igreja o que poderia ser resolvido. Que nós possamos seguir Mateus 18, em que Jesus instrui o que devemos fazer se alguém pecar contra nós, ou pecar de forma geral. A primeira coisa é ir lá falar com a pessoa. Primeira coisa, a primeira pessoa que tem que ficar sabendo é a pessoa. Não é outra, terceiro, quarto, quinto. Às vezes chega no mundo inteiro antes de chegar na própria pessoa que tinha que resolver. E isso é horrível para o testemunho da igreja. Primeiro, tratar entre os irmãos, com a igreja. Deus estabeleceu na igreja, na sua igreja, uma liderança. Homens escolhidos por Deus, e o próprio povo de Deus elegeu essas pessoas para liderar a igreja. E na mão dessas pessoas foi entregue essa autoridade para resolver essas questões em nome de Jesus, ou seja, com a autoridade de Cristo. Por isso que vai dizer, Jesus disse, aonde tiver 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei no meio de vocês, ou seja, resolvendo essas questões. Então, Jesus, o que é confirmado na terra, se for feito de forma justa, é confirmado no céu. Como ele vai dizer lá em Mateus 18. Mateus 18 é o princípio cristão para tratar dessas questões. Então, possamos levar isso conosco, possamos resolver todas as nossas questões e não fazer como os coríntios estavam fazendo aqui, escandalizando o nome da igreja em coisas que poderiam ser resolvidas. É essa a palavra, que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém, irmãos, a palavra foi entregue. Vamos colocar em pé neste momento para nós orarmos e impetrarmos a bênção do Senhor e ir para o final, para os avisos, né? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor Deus, a palavra da profecia, que é a tua própria palavra exposta, que o Senhor, ó Deus, sempre o Senhor tem uma mensagem para a tua igreja, ó Deus, e nós recebemos a palavra quando ela é pregada assim, Deus, extraída das páginas das Sagradas Escrituras, Senhor. Sempre o Senhor tem um ensinamento para nós, para a nossa meditação, para a nossa reflexão. E obrigado que possamos refletir sobre essas questões durante a semana e aplicar, Senhor Deus, ver se estamos, ó Deus, se serve para nós no nosso dia a dia, se estamos assim precisando, ó Deus, de transformação, de mudança, Deus, que o Senhor, que essa palavra seja aplicada realmente no nosso coração. Nos dê uma semana abençoada, Deus, na presença do Senhor, com as nossas muitas atividades, ó Deus, não só na igreja, mas tantas outras, Pai. Que o Senhor nos dê saúde, nos dê alegria, ó Deus, disposição, ânimo, para levantarmos cedinho e resolver, ó Deus, de uma forma organizada cada um desses problemas e que possamos ter bom êxito, ó Deus, êxito em todas essas atividades nossas, que seja uma semana de realização, Deus, de concretização, que o Senhor nos ajude, que seja uma semana de bênção, Pai, que o Senhor vai nos dar, e nós te pedimos em nome de Jesus. Obrigado por tudo, por este culto, ó Deus, pelo louvor e pela presença de cada irmão aqui que estivemos mantendo aqui a comunhão, Senhor Deus, e para os irmãos também que estão nos vendo e irão nos ver, ó Deus, ainda, que o Senhor os abençoe com a mesma bênção que recebemos aqui, Senhor. Nós oramos assim em nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça preciosa do Senhor Jesus, o amor do Pai e a consolação do Espírito Santo da promessa esteja com toda a igreja do Senhor e com essa pequena parte aqui, Senhor Deus. E nós te pedimos isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.